Peço para que você que trouxe a sua Bíblia, você que nos acompanha de casa, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Como Deus tem falado conosco nesses últimos dias em João. Quero dizer para você que Deus mudou a mensagem 3 vezes. Eu estava preparando e estava acertando alguns detalhes de uma ministração ao qual gostaria de trazer para você no início deste ano, mas o Espírito Santo me inquietou e ainda falou que ainda não era o momento. Então eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar para este novo ano, para essa nova estação que se aproxima? Então eu comecei a meditar em Lucas no capítulo 8 e eu falei: Senhor, o Senhor quer falar sobre terra, semente? E o Espírito Santo falou que ainda não. Então ele me levou até João no capítulo 14, versículo 12 ao 15, e Deus me falou muito forte sobre a intenção com a qual fazemos as coisas na casa do Senhor. Vamos ler para a gente ganhar tempo. João no capítulo 14, versículo 12 ao 15, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Vamos ler com mais atenção esse versículo, o que Jesus está nos prometendo, que é algo muito sério isso aqui, igreja. Jesus está falando que a gente faremos, vocês fará, você está no futuro. As obras que eu faço, as farás maiores do que estas. A gente está falando do próprio mestre aqui, a gente está falando de um homem que veio ser o modelo, o exemplo. Jesus no seu ministério teve muitas curas, operou muitos milagres, muitos sinais e maravilhas. Assim que ele sai da tentação no deserto, você já pode ver que ele se dirige para a Galileia e ele começa a operar muitos milagres por onde ele passa. E esse mesmo homem está falando com os discípulos que faríamos obras maiores do que a que ele fez. Ou seja, Jesus fazia morto ressuscitar. E é isso que me preocupa, porque eu olho e cadê os mortos ressuscitando na nossa geração? Se Jesus nos prometeu que faríamos obras maiores, e a gente não está vendo essas obras sendo feitas, há algo de errado. Ou há algo de errado na nossa estrutura e no nosso entendimento, ou há algo de errado na palavra que Jesus está liberando. E daí eu deixo para vocês tomarem a decisão: será que Jesus se enganou em dizer que nós faríamos obras maiores do que aqueles fez? Então medite nisso aí. Vamos seguir no texto, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, ou seja, seja glorificado nele. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ou seja, Jesus fez uma promessa, que faríamos obras e sinais maiores do que ele fez. E ele diz o que aqui nesse versículo que a gente acabou de ler? Se pedirmos em seu nome, ele o fará. Vamos continuar? O 15. O 15 tem algo muito importante aqui. Peço para que você preste bastante atenção. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqui é um detalhe muito forte, igreja. Jesus fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente lê esse texto, a gente pensa: calma aí, eu vou lá para o Antigo Testamento, lá em Êxodo no capítulo 20, do versículo do 1 ao 19, e eu vou ver quais são os 10 mandamentos. Então a gente acha que a gente vai cumprir a lei de Moisés, porque quando se fala em mandamento, a primeira coisa que vem para a gente é a lei mosaica. E era nesse embasamento que os judeus se respaldavam. Ou seja, a gente tenta cumprir os 10 mandamentos. Só que Jesus, ele nos fala na sua palavra, lá em Mateus no capítulo 22, do versículo 36 ao 40, deixei anotada a referência para você aqui, depois você vai lá e lê, confere aquilo que está sendo ministrado. Você vai ver que Jesus, quando é interpelado, quais dos principais, dos 10, quais são os principais mandamentos? Ele resume os 10 em 2. Ele fala que o primeiro e maior de todos os mandamentos é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ele segue no texto, ele diz: não menor do que esse
também amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resume os 10 em 2. Ou seja, a gente precisa amar a Deus de todo o nosso coração, e a gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é o que Jesus nos declara na sua palavra. Então, quando ele fala, se você me amas, guardareis os meus mandamentos, ele está se tratando destes 2 mandamentos, de amar a Deus acima de todas as coisas e de amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas quero dizer para você que nós, seres humanos, na nossa essência, nós nascemos, aquele que não conhece Jesus desde pequeno, nós nascemos na essência ruim, e a gente não consegue liberar aquilo que nós não temos. Daí entra o segredo que eu quero dizer para você nessa noite. Eu sempre tenho falado isso aqui, ano passado eu falei muito forte sobre relacionamento, sobre secreto, sobre quarto, porque é lá que Jesus nos manda ir, e a gente vai chegar lá. Porque para a gente derramar algo sobre alguém, a gente precisa primeiro se encher disso. Como que você vai derramar do amor ao teu próximo se você não tem esse amor dentro de você? Porque para você ter esse amor, você tem que ir na fonte. E a fonte você não vai conseguir vindo para um culto de quinta-feira, para um culto de domingo, para um culto da Nação Jovem no sábado. Você só vai se encher e transbordar desse amor quando você estiver na essência, onde tem a fonte, onde tem a raiz do amor. Porque a palavra de Deus nos afirma, se você é um amante da palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia fala que Deus é amor. Ou seja, aqui Jesus está falando, para a gente derramar amor, a gente precisa se encher de amor. Deixa eu traduzir para você, se Deus é amor, se eu substituir a palavra amor por Deus, a Bíblia está nos falando para nós nos enchermos de Deus. E Deus, ele é infinito, a porção de Deus é infinita. Não há limites neste Deus, não há limite para quem está inserido neste amor. Então, para você transbordar, primeiro você vai ter que encher. Não tente fazer o processo reverso, de querer derramar aquilo que você não tem, porque você só vai dar aquilo que você tem. Ou seja, você só vai dar princípios que você cresceu ouvindo na sua casa. Quero dizer para você uma frase, um jargão, que diz que no inferno, de boas intenções, o inferno está cheio. E eu estava meditando nessa palavra e o Espírito Santo me trouxe à memória, porque hoje eu vejo muitas pessoas bem intencionadas, querendo fazer o que é certo, mas estão fazendo da maneira errada. Tiago, qual que é a maneira certa? A maneira certa é aquilo que a palavra nos diz. Querido, a gente tem que entender. Quando eu estou falando para você ir para a Bíblia, eu não estou falando para você ler a Bíblia, estou falando para você entender o que você está lendo. A Bíblia ela é muito clara e ela tem uma forma de ser interpretada. É claro que Deus, na sua magnitude, Ele fala como Ele quer e a hora que Ele quer. Eu já vi Deus usando a palavra para falar com uma única pessoa dentro de um culto. O nome da mulher era Maria, Deus mandou abrir em Mateus, onde tinha a passagem onde estava escrito Maria, e Ele começou a falar a descendência inteira daquela mulher, com um nome chamado Maria. Deus já usou a palavra para falar comigo, num momento específico da minha vida, que eu estava precisando daquela palavra. Ou seja, Deus usa a Bíblia, é a palavra como Ele quer, conforme a sua vontade, mas existe um jeito de interpretar a Bíblia para a gente crescer em entendimento, e esse jeito é único, não dá para mudar, não dá para eu vir aqui pregar o que eu acho, o que eu estou pregando para você é o que está escrito, e precisa ser assim para você crescer em entendimento, meu irmão, porque se imagina se você vai se alimentar da interpretação de todo mundo que prega, por esse Brasil afora, por esse mundo afora, quantas interpretações diferentes nós teríamos da palavra de Deus? É por isso que a gente vê tantas heresias sendo ensinadas. É por isso que a gente vê tanta besteira sendo pregadas em cima de muitos altares por aí afora. É gente comercializando dentro da igreja, porque quer pregar coisas que não está respaldada. Aí ele pega uma passagem que a interpretação não é aquela, o contexto não é aquele, e ele usa para benefício próprio. E fica um monte de pessoas seguindo aquilo. É isso que me impressiona, porque a palavra está acessível para todos. Mas a cultura brasileira, a gente é preguiçoso, a gente não quer ir na fonte, a gente vai no bizu dos outros, na dica dos outros. Ah, meu irmão falou e ele é famoso, ele me falou que é assim e ponto. E você segue aquilo ali cegamente. Querido, eu quero dizer para você que não me importa se vai vir um ministro de outro país, se ele pregar algo que não está na palavra de Deus, eu não vou me alimentar disso. É isso que eu quero que vocês entendam.
Por muito tempo, eu repassei ensinamentos que para mim era a minha verdade, mas eu não enxergava o agir de Deus e a mão de Deus sobre a minha vida, porque Ele não estava respaldando aquilo que eu estava pregando. Olha que forte isso aqui. Porque Deus, Ele não é fiel a você e não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dEle. Então, para você viver aquilo que Jesus nos prometeu aqui, de milagres, sinais e maravilhas, seguindo o teu ministério, você precisa andar em cima daquilo que é respaldo para a tua vida. Querido, então quero dizer para você que isso aqui que eu estou passando para você é algo que me preocupa, é algo perigoso. Eu quero te dar um start, porque se você continuar com as mesmas práticas que você teve ano passado e você não parar para corrigir, para você ver, calma aí, aonde que eu estou errando? Será que isso aqui é isso aqui mesmo? Pega na palavra, vai ver na palavra. Você vai viver as mesmas coisas que você viveu ano passado. Você vai sentir as mesmas dores que Deus te fez passar ano passado. Porque ontem foi pregado sobre dor, e eu comecei a meditar o que é a dor. Pela ciência, a dor era um sinal que o seu cérebro manda para o corpo, apontando aonde há algo de errado, ou seja, a dor é desconfortável, porém a dor ela é essencial para a sobrevivência do teu corpo. Existem pessoas que têm essa parte cerebral que dá o sinal da dor, elas nascem com esse sistema falhado no seu corpo, e durante sua vida elas se mutilam. Por quê? Ela se machuca, ela não sente dor. Quando ela vai ver, o machucado já está avançado, o pé já apodreceu, tem que amputar. A mão já apodreceu, tem que amputar. Então a dor, ela te traz para o centro da vontade de Deus, porque Deus já fala contigo. Se você não ouvir, se você não entender, Ele vai gerar uma situação que vai te gerar desconforto, que vai te gerar uma dor. Para quê? Para você corrigir as suas atitudes e você vir para o centro da vontade dEle. Hoje eu percebo que eu poderia estar ministerialmente muito mais longe, mas por não obedecer, eu passei e perdi muito tempo da minha vida por não estar no centro da vontade de Deus. Querido, eu não estou pregando aquilo que eu quero, porque a minha vontade era chegar aqui em cima desse altar e declarar prosperidade de Deus sobre a tua vida, declarar que você vai ser cabeça e não cauda, como a gente aprendeu. Mas eu também me preocupo com você como igreja. Quero compartilhar algo com você que mexeu muito comigo. Olha o quão profundo é isso. Certa vez um ministro, muito conhecido, mundo afora, viajado, ele trouxe uma ministração. E de determinado momento eu peguei aquilo como uma verdade, porém o Espírito Santo ele não deixa a gente enganado. No outro dia o Espírito Santo me deu um start, porque era sutil aquilo que ele tinha ensinado. Ele falou o seguinte: um membro fora do corpo não tem como sobreviver. Pá, ok. Eu peguei essa ideia. Se um braço sair do corpo, ele não sobrevive. Isso é uma verdade. Só que aí eu comprei aquela ideia, eu meditei naquilo e eu falei: Senhor, como assim? Quem está fora do corpo? Aí eu comecei, e no outro dia, me veio no espírito: o que é o meu corpo? O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo para você está dentro dessas quatro paredes? Isso é o corpo de Cristo para você? O que é fazer parte da igreja? Eu não sei se você sabe, mas um cabeça só é a igreja. A igreja só tem um cabeça que se chama Cristo Jesus. Então eu comecei a meditar, eu falei: Senhor, e os desigrejados, como é que ficam nisso? Porque eu conheço pessoas que não frequentam uma comunidade local, não frequentam aquilo que a gente conhece como igreja, mas são pessoas cheias do Espírito. E eu falei: Senhor, eles estão membros fora do corpo? Calma aí, depende do meu ponto de vista, da minha concepção do que é corpo. Se corpo for essa igreja, eles estão fora do corpo. Mas se o corpo for o corpo de Cristo, que é algo global, não é nacional, é global, o corpo de Cristo é global. Naquele grande dia, muitos vão se surpreender, porque tem gente que frequenta uma comunidade local, mas não está inserido na videira verdadeira, não está inserido no corpo. Mas tem pessoas que não frequentam uma comunidade, que estão inseridos no corpo. Tem pessoas que não fazem parte de uma comunidade porque foram feridas, mas carregam algo que Deus depositou no espírito deles. Naquele grande dia muitos vão se surpreender. Remanto, recasto, nimigeri, calabanso, derebaio.
Todos os dias eu tenho orado a Deus para viver no centro da vontade dEle, porque eu quero viver o evangelho que Cristo me deixou aqui nessa terra. Eu quero viver no centro da vontade de Deus. Eu quero viver no centro do evangelho. Quero dizer para você, querido, que hoje eu sirvo aqui nessa comunidade porque isso aqui Deus plantou. Isso aqui, a IEJN nasceu no coração do Pai para servir Santa Maria. Você precisa entender isso. Você está aqui para servir a comunidade Santa Maria. Deus te plantou aqui, pastor. Deus te plantou aqui, pastora. Deus te plantou aqui, obreiro, para você servir a comunidade. Você não está aqui para ser servido. Que lemanto, regasse. A gente precisa entender isso para a gente se mover no centro da vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque para muitos, vir ao culto é apenas uma forma de comércio. Vir ao culto é apenas uma forma de tentar uma vaga lá em São Paulo. Eu vou vir aqui, vou trabalhar, vou fazer bem feito para o pastor Vinícius me ver e me levar para trabalhar em Alphaville. Querido, quero dizer para você, Deus está te confrontando nessa noite, não sinta raiva de mim. Porque eu sou apenas um ministro do Evangelho chamado por Deus e comissionado por Ele. Aquilo que Ele mandar eu falar, eu vou falar. Vamos para o centro da mensagem. Quero dizer para você que eu sou muito ruim de esboço. Até perdi meu esboço aqui. Mas vamos lá. Querido, Deus começou a me fazer um passeio na Bíblia e a fazer lembrar de algumas pessoas que tiveram boa intenção, mas fizeram do jeito errado. Eu não sei se você já ouviu alguma ministração que eu acho que já ministraram isso aqui. A primeira pessoa que Deus me colocou na minha memória foi Saul. Saul lá atrás, no Antigo Testamento, ele estava esperando o profeta Samuel vir para oferecer um sacrifício. Mas conforme a lei de Moisés, quem era autorizado a fazer sacrifício era apenas a linhagem sacerdotal. Ou seja, Samuel olhou, viu que Saul olhou, viu que o povo estava se dispersando. Depois eu pego a referência para você, porque eu deixei anotado, eu não lembro de cabeça. E ele viu que o profeta Samuel não estava chegando. Então ele olhou e falou assim: calma aí, já está ficando tarde, o povo está se dispersando e os filisteus estão se agrupando. O que eu vou fazer? Vou sacrificar. Responde para mim, sacrifício naquela época era algo bom ou algo ruim? Algo bom. O sacrifício para Deus era algo bom. Porém, feito da maneira errada, tornou-se maldição. É isso que eu quero que você entenda. Não adianta você ter boa intenção de querer agradar a Deus se você não vir para a palavra, querido. Meu irmão, é chato sentar às vezes horas para ler um texto que você não está entendendo, é chato mesmo. Tudo parece ter mais graça, tudo parece ser melhor, não ache que é um mar de rosas. Tem dia que eu não consigo sentar para ler a Bíblia, isso é uma realidade. É muito mais fácil a gente pegar um livro, de contos para ler do que ler a palavra de Deus. Às vezes a gente passa 2 horas lendo bobagem e a gente senta para ler a Bíblia, 5 minutos a gente já está agoniado. Isso é uma realidade. Mas se você não forçar, ficar ali para entender o texto e chamar o Espírito Santo para participar, porque ele estava lá desde o início. O Espírito Santo, se quer um professor melhor que esse, eu não sei onde tem. O Espírito Santo traz uma revelação que às vezes você não entende lendo na primeira vez. Irmão, não há problema nenhum em não entender a Bíblia ou de não saber. O problema todo é você não entender e você permanecer ali e achar que está bom. Não, está aqui, está tranquilo. A gente está tocando aqui do jeito que dá. Está top. Ah não, o fulano falou para mim que é assim, ponto. É assim, ele é referência no mundo inteiro. Por que eu vou ir contra ele? Não é ir contra ele, é ir contra o que a palavra fala. Se ele não tiver respaldado aqui, querido, me desculpe, mas pode ser assim, conhecido até em Marte, na Lua. Eu não tenho como pegar aquilo como uma verdade e implantar na minha vida, porque eu sou o ministro desse camarada ou eu sou o ministro de Deus? Ou eu vou respeitar aquele que tem poder de lançar minha alma no inferno, assim como Jesus fala, ou eu vou temer aquele que tem poder apenas para matar essa carcaça aqui? Quantos estão entendendo essa mensagem? Vamos lá para eu conseguir terminar dentro do tempo. Tenho 5 minutos.
Então, querido, eu quero que você entenda, Saul fez algo bom, mas do jeito errado. E logo Deus rejeitou ele. Se você ler o texto ali, você vai ver que quando Deus rejeita ele, se eu não me engano é Samuel, 2 Samuel, não, 1 Samuel, no capítulo 13, se eu não me engano, não vou lembrar o versículo, mas é por aí, é em Samuel. Quando Deus rejeita ele, ele fala: eis que eu tenho te rejeitado, e eu não vou firmar o meu trono da tua descendência. Olha só o que ele perdeu, por fazer as coisas da sua própria vontade, fazer aquilo que ele achava que era certo. Aí passou essa situação, Deus falou para ele: ó, você vai pegar os amalequitas, e é para passar o cerol em todo mundo. Deus deu ordem por boca do profeta Samuel para Saul. O que ele fez? Foi lá e de novo separou os bois dos amalequitas, perdoou o rei dos amalequitas, e falou assim: Samuel, olha aqui, ó, peguei esses bois para a gente sacrificar. Aí Samuel olha para ele e fala: é melhor obedecer do que sacrificar, Saul, Deus tem te rejeitado. Por isso que eu sonhei essa noite e o Espírito me inquietava o tempo todo, eu orei a noite toda por você, Saul. Mas Deus tem te rejeitado porque você é desobediente. Mais uma vez, Saul tentou fazer o que era certo do jeito errado. Deus mandou aniquilar todo mundo, inclusive animal, criança, tudo. Tem gente até que critica essa passagem. Mas Deus mandou passar o cerol, e Saul foi lá e desobedeceu. Ou seja, separou para sacrificar algo que é bom, mas do jeito errado. Vocês têm que entender isso, querido. Vamos lá, não pensa que está longe não, vai sobrar para Davi também. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que quando ele traz a Arca da Aliança, depois de 20 anos na casa de Abinadab, ele tenta trazer e conduzir a Arca da Aliança em cima de uma carroça. Você já ouviu isso? Esse era o jeito certo? Não. Quem estabeleceu qual seria o jeito certo? Deus, através de Moisés. Quem teria que carregar a arca eram os levitas. Davi achou que estava fazendo algo bom, mas do jeito errado. Davi estava feliz que estava conseguindo trazer a arca de volta para Israel. É bom? Top. Mas fez do jeito errado, foi reprovado diante do Senhor. Estão entendendo a importância de você estar estruturado na palavra? Estão enxergando a importância do teu ministério estar respaldado na palavra de Deus? Porque senão você vai fazer muitas coisas com intenção boas, e Deus vai estar reprovando os teus passos. É isso que eu quero despertar em você hoje. Que o Espírito Santo possa gerar em você uma sede, uma fome, não só de fazer o que é certo, mas fazer o certo conforme a vontade dEle. Vamos lá. Vamos dar um salto lá para o Novo Testamento. A palavra de Deus, ela vai falar que os discípulos questionam como que devem orar. Aqui tem algo muito interessante, porque Jesus, ele vivia nos montes orando. Jesus subia para orar, estava no Monte das Oliveiras sempre, como a gente viu aquele dia na palavra. Estava sempre ali com os discípulos reunidos, orando em cima dos montes, das montanhas, das colinas, ia para os desertos, se retirava para orar. Mas quando ele foi interpelado como que deveria orar, ele falou: vai para o seu aposento e, fechando tua porta, clamas ao Pai que vem em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Como assim, Jesus? A conta não fecha. Se eu quero ser como o Senhor é, eu preciso fazer aquilo que o Senhor faz. Mas olha que interessante, Jesus não mandou os discípulos subir o deserto para orar, para ter mais de Deus. Eu respeito muito quem sobe o monte para orar, eu já fui muito, e ainda vou se me convidarem, a gente está até marcando para ir subir o monte para orar. Mas eu sei que, pela palavra de Deus, se eu for para o meu quarto orar, vai ser o mesmo resultado do que eu subir o monte. A diferença está no seguinte, querido: Tiago, por que no monte tem mais mover, tem mais poder? A gente vê mais coisas acontecendo. É por conta das distrações. Lá no monte você está sem telefone, está longe de tudo, tecnologia. Então ninguém te distrai, então você está conectado com o Pai e ninguém corta a conexão. A diferença é essa. Mas se você for para um lugar silencioso no seu quarto, colocar um louvor, te garanto que você vai ter o mesmo resultado, porque foi o que Jesus nos mandou fazer. Tá? Eu quero ir para o monte orar, não deixem de me convidar, querido, eu gosto. Porque nós somos livres em Cristo Jesus, quero que você entenda isso. Eu só não posso tornar isso uma doutrina. Eu só não posso chegar aqui e falar: irmão, ó, se você não subir o monte para orar, você não vai ver a Deus. É isso que não pode acontecer. Nós somos livres em Cristo Jesus, amém?
Então seguimos. Então ele fala, vá para o seu quarto, fecha a porta, mas não faz que nem os fariseus que oram com vãs de repetição. Ou seja, os fariseus acreditavam que estavam fazendo o que é certo. Os fariseus estavam orando, acreditando que estavam fazendo coisa boa. Orar é coisa boa ou é ruim? Bom. Os fariseus estavam dizendo que estavam orando, mas estavam orando do jeito errado. Ou seja, querido, tudo na Bíblia vai te dar um norte. Deus sempre deixou a palavra dele aqui para te dar um norte. Existe o jeito certo e existe o jeito de Deus também, o certo de Deus. É esse que você tem que viver. Então não é simplesmente seguir uma doutrina cegamente, porque eu perdi muito tempo da minha vida fazendo isso. Posso dizer para você que hoje eu tenho vivido coisas nesses últimos 2 anos, assim, que eu sonhei em viver em Deus, mas eu não sonhava, e eu perguntava a Deus por quê. E Deus, por sua misericórdia, Ele me permitiu ter conexões com pessoas, pastores abençoados, que inseriram em mim essa palavra, a verdade, a essência do Evangelho. Eu quero dizer que você precisa viver isso, querido. Você precisa andar no centro da vontade de Deus. Eu sei que há muito mais ainda para acessar, mas a gente precisa ter isso aqui, entendimento, senão a gente não vai acessar. Me desculpe, você vai ficar o tempo todo, porque o que me preocupa é que tem pessoas que vêm à igreja, passam um tempo aqui, trabalham no corpo pastoral, às vezes fazem os acampamentos tudo, passa um tempo, se esfria na fé e se desvia. Ou seja, ela trocou a presença de Deus por algo aí fora. Ou seja, ela não conheceu a Deus de verdade. Essa é a única resposta. Porque se tivesse conhecido o Senhor verdadeiramente, na essência, ela não trocaria Deus por nada que tem aí fora. Isso que eu digo para você é uma verdade, querido. Porque até aquilo que eu tenho de mais precioso hoje, diante do Senhor, não tem mais valor, que é a minha vida. Eu entendi o que é morrer para si mesmo. E eu entendi na dor. Eu entendi na dor, porque Deus me trouxe para o centro da vontade dEle. Hoje eu abri mão daquilo que para mim era tudo, que eu vi depois que para Deus, diante dEle, daquilo que Ele tem feito na minha vida é nada. Eu percebi que eu entreguei o meu nada para ter o tudo de Deus. E eu quero muito que nesse 2024 você viva realmente o centro do teu chamado. Me desculpe, querido, mas nem todos que estão aqui serão cabeças para este tempo. Deus seleciona alguns para governo, mas é passageiro. Talvez hoje você está servindo na função que todos menosprezam, porém isso é passageiro, é temporal, mas seja o melhor naquilo que você está fazendo nessa estação. Seja excelente naquilo que você está servindo. Se você se propôs a limpar o banheiro, a limpar a igreja, faça com excelência. Eu não posso chegar aqui para você, imagine um corpo só de cabeça. Mas a Bíblia nos fala que nós não devemos desprezar. Não é porque eu sou cabeça que eu vou desprezar o olho dizendo, eu não preciso de você. A Bíblia fala para a gente servir de igual modo. Mas servir é dentro da tua esfera, servir dentro da tua esfera daquilo que Deus te chamou para ser. Servir com excelência. Na temporada que você se encontra. É isso, querido. Vocês entenderam isso? Espero que você tenha entendido de verdade. Epa, meu tempo voa. Vou parar por aqui. Fique de pé. A palavra veio um pouquinho mais dolorida. Agora que eu terminei, eu achei meu esboço. Veio um pouquinho mais doída, mas eu creio que Deus vai te despertar nesse 2024, para você viver o centro da vontade dEle para você. Se Deus te chamou para ser leão, você vai ser leão. Se Deus te chamou para, igual o pastor Cláudio Duarte fala, para ser jaguatirica, você vai ser jaguatirica, mas vai ser o melhor jaguatirica que tem na tua região. Então, querido, não queira ser o que os outros são, seja aquilo que Deus te chamou para ser.